Olá, pessoal. Eu sou a Agnes Zarato. Está no ar mais um programa Manhã. Começando agora nosso bate-papo, compartilhando experiências, tecendo aquela rede de apoio materna sem culpa e sem julgamento. Bora papiar? Opa, vamos lá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Mari Gnardi, que bom estar aqui com vocês. Antes de começar, vou contar um pouquinho do programa. De 2015 a 2017, a gente fazia o programa na Rádio Fiscar semanalmente. E a gente tinha um cunho mais jornalístico. Agora, nesses tempos de isolamento social, estamos aqui no YouTube, neste novo formato. A proposta é compartilhar experiências maternas. É isso. E antes da gente chamar as nossas convidadas, chamar não, né? Apresentar, que hoje a gente está nesse formato que está todo mundo aqui na tela já. Antes de apresentar as nossas convidadas, vamos pedir para você que está assistindo esse vídeo ajudar o canal dando aquele like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal também. Isso se você ainda não tiver inscrito, né? Porque ajuda bastante. E quem quiser pode ajudar também a fazer o Manhã. A gente quer ouvir as histórias de vocês. Então, se você tiver um relato para compartilhar, uma ideia de programa, enfim, é só entrar em contato com a gente. Pode ser aqui mesmo no YouTube, nos comentários, ou então lá no Instagram, no nosso @programa Manhã com 3S. Muito bom, curte lá, pessoal. Quem tem amigo tem tudo. E o tema de hoje é mães solo. Lembrando que o nosso programa não tem ideias, formatos, culpados, ideais. Aqui vamos compartilhar experiências maternas, conhecer a realidade das mulheres de diversos contextos, expandir a nossa consciência e capacidade de cuidados e de empatia. Juntas cuidamos de nós e das outras, né, Agnes? É Obrigada, isso. Mandala Lunar, pelas palavras que nos inspirou nessa fala. E aí, vamos lá. E hoje nossas convidadas aqui são Estela Martins e Lívia Martucci. Vamos deixar que elas se apresentem? Quer começar, Lívia? Bom, gente, boa noite, né, para quem está assistindo o programa ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir em outro horário, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Eu vi o programa amanhã praticamente nascer, né? E acompanho desde então os conteúdos e as pessoas que estão sempre por aqui, né? Eu sou Lívia, sou mãe solo há 9 anos, sou mãe da Frida. E estou aqui para contribuir com a minha experiência, com coisas que eu pesquiso, com coisas que a gente vivencia mesmo, né? Todo esse processo pandêmico que a gente está vivendo e bater papo aqui com vocês, né? A Lívia estava com a gente aí nos primeiros programas, né, do Manhã lá na Rádio Fiscar. Obrigada, Lívia, por estar aqui com a gente hoje compartilhando sua história. E vamos lá, Estela. Estela, está ouvindo a gente? Tô ouvindo vocês, sim. Oi. Eu sou Estela Martins, eu sou jornalista, eu conheço essas meninas faz um tempão, é um espetáculo. Eu sou mãe solo de 2 rapazes, então eu sou mãe solo já há 19 anos. E vamos conversar, né? Porque a gente só sai das confusões porque tem bastante gente para ajudar, como disse a Mari, quem tem amigo tem tudo. Obrigada, Estela, por estar aqui com a gente, viu? Obrigada por compartilhar. E vamos começar a compartilhar essas histórias aí, né, Agnes? Ô, Agnes, mas antes de você fazer a primeira pergunta, eu não posso deixar hoje, eu pedi para a Agnes para fazer um comentário que não tem a ver com o programa, do assunto em si, mas tem a ver com as mulheres, né? A gente está vendo aí, no Brasil, né, mulher que diz que homem a estuprou, ou seja, fez sexo com ela sem consentimento dela, vai à justiça, o réu é absolvido, pois não há provas de que ela estava bêbada. Na audiência, o advogado desrespeita a jovem em cenas estarrecedoras. O processo tem troca de delegado, de promotor, sumiço de imagem, mudança de versão do advogado de defesa e o final, estupro sem intenção. Quê? Né? Na Polônia, gente, a mulherada não está cozinhando, não está limpando, não está lavando e foram para as ruas. Há 2 semanas estão fazendo manifestações contra o decreto que proíbe o aborto. Então, gente, as mulheres precisam realmente se unir, né, se empatizar e juntas lutar, porque a gente tem muito caminho ainda para galgar, né, gente? É surreal essa história, é um desrespeito atrás de outro, né? Você. E depois não entendem porque é tão subnotificado esse tipo de crime no Brasil, porque é o tipo de tratamento que as mulheres recebem desde a denúncia lá na delegacia até esse espetáculo grotesco que a gente viu ontem. Realmente
É terrível. É muito triste ser mulher nesse mundo, viu, gente? Muito caminho Eu ainda acho, para a gente galgar juntas, né? eu fico estarrecida de verdade se não fosse todo comportamento que não tem nome para o comportamento daqueles homens no tribunal, né? Não tem. Mas a gente só ficou sabendo disso porque alguém vazou as imagens, porque senão ela estaria sozinha até agora. Vocês já pensaram Exatamente. nisso? Então, Já. é uma coisa absurda grudada na outra coisa absurda. E o pior de tudo é que ontem à noite, depois da revolta de todo mundo, né? Esses caras de pau, que não são macho na hora certa, né? Eles não bateram no peito para dizer, sim, eu falei, eu errei, ou eu falei mesmo. Correram como covardes, né? O único macho ali foi ela que manteve firme a denúncia que ela fez, porque os outros, né, correram, né? Foram para embaixo de alguma mesa, foram se esconder como ratos em algum lugar e disseram, não, eu não falei nada, não, eu não disse isso. E óbvio, né? A culpa é de quem? Agora a culpa é da imprensa. É, É nonsense. Nossa. realmente, é Mas eu acho terrível. que toda essa discussão também traz uma questão que a gente já começou a falar, que eu acho que é a rede de apoio e de proteção às mulheres, né, gente? A gente vive hoje um desmonte desse tipo de política pública, né? Sendo que muitos municípios não têm delegacia da mulher, né? Muitas vezes as mulheres que têm a coragem, né? Porque você realmente tem que ter coragem de enfrentar todo esse sistema e cair num julgamento desse, né? Você tem que ter gente te apoiando, porque senão você pode pirar, né? Eu fico imaginando e me colocando no lugar dessas pessoas. No caso, a gente teve um que saiu na mídia mais exacerbado, né? Mas esse é o caso de muitas pessoas hoje, ainda mais na pandemia também, né? A gente tem que ver que se agravou muito, né? A violência contra a mulher e contra as crianças também, que muitas vezes essas mulheres têm seus filhos e participam desse processo dentro de casa, muitas vezes, né? Com certeza. Então, Acho que dá, Mari, eu acho que dá esse assunto, eu acho que tem tudo a ver com o Manier e com o nosso assunto de mãe solo. Porque esse processo machista, desse comportamento, que não é nem machista, é de desrespeito ao outro ser humano, né? Se ele não respeita uma mulher a esse ponto, ele obviamente não respeita ninguém. Ele não vai respeitar ninguém. E isso a gente pode começar a desfazer esse comportamento na educação mesmo, sabe? Com aquelas coisas que a gente, a princípio, acha bobas, né? Menino só pode usar azul, menina só pode usar cor-de-rosa, e já começa a vida da menina dando para ela o brinquedo que é um fogãozinho, que é uma máquina de lavar roupa, que agora tem um brinquedo que é máquina de lavar roupa. É ridículo isso, né? Você educa já o menino para se sentir superior à menina, né? Muitas famílias preferem ter meninos ao invés de meninas. Nós estamos no século 20, né? 21, enfim. A gente tem que resolver esse problema em casa, para ele não chegar na sociedade, sabe? Tem que dar. Eu tenho 2 moleques em casa. E eu sempre falei para ele, se eu descobrir que fez alguma coisa com alguém na rua, a coisa engrossa já em casa. A gente não pode ficar esperando os outros resolverem essas situações, né? Esse ser humano aí que violentou a Mari, ele tem família, ele é de uma família abastada, ele não recebeu educação, ou pior, né, ele deve ter recebido educação para achar que isso é normal, porque alguém da família contratou também um advogado, que é um espetáculo, né, para proteger esse comportamento, né? É outro ridículo. Então, essa família está dando suporte para esse maníaco. Exato. É o fim da picada. É o fim da picada. É demais mesmo, assim, e eu comecei aqui no programa falando, não é um assunto ligado ao programa, tem tudo a ver com as mulheres, com as mães, etc. Não tinha a ver com o rumo que a gente tinha pensado, né? A gente programou segunda-feira aqui, o que a gente vai falar no programa, e aí, hoje de manhã, ainda falei para Agnes, Agnes, me deixa introduzir isso, vai mudar um pouco o rumo do que a gente teria que falar, mas, assim, precisamos nos unir. Gente, a gente tem muito caminho, né? A gente, na minha cabeça, o nosso caminho estava um pouco mais para frente, né? Diante da luta de tantas mulheres aí em todos esses anos. Mas eu acho que a gente não estava onde eu imaginava e precisamos realmente nos unir
entendeu? E lutar contra isso. E é o que você falou, educação. E agora a gente entra aqui, né, no assunto que a gente vai tratar hoje, né, Agnes, mãe solo, das mulheres que tocam aí tudo sozinha e tem tudo para falar sobre esse assunto, né, de mulheres consideradas pela sociedade de uma maneira que nunca deveria ter acontecido e como trazer isso na educação dos filhos, como mãe e pai dentro de casa, né? Agnes, você quer começar fazendo alguma pergunta para elas e a gente vai seguindo? Vamos começar. Esse é um assunto que também me toca, né? Porque eu também sou mãe solo, tenho 2 meninas e já estamos aí há 6 anos, pelo menos, tocando sozinhas. Tem 4 anos que eu estou num relacionamento com uma pessoa bacana que faz bastante diferença no nosso dia, mas na semana aqui somos nós 3, então eu acho que eu também tenho um pouquinho de experiência para compartilhar. Mas eu quero saber da história da Lívia e da Estela, saber como que foi isso, como que aconteceu de vocês se verem sozinhas com os filhos de vocês. Vocês passaram por um casamento que não deu certo, então eu queria que vocês contassem um pouquinho. Vou começar com a Lívia, tudo bem? A Lívia pode começar falando? Agnes, eu falo assim, eu não me casei formalmente, a Frida foi uma criança que veio de uma forma muito rápida, né, e ao mesmo tempo muito desejada entre eu e o pai dela, né, a gente ficou junto a gravidez inteira, a gente teve um parto natural, que ele participou ativamente, mas eu sempre fui uma mulher muito independente, já há muitos anos eu já morava sozinha e tinha uma certa independência financeira, e quando eu me vi com aquela criança e tendo que voltar a trabalhar, eu estava fazendo mestrado na época, tive que voltar a trabalhar sem bolsa, mestrado, então eu não dei conta de uma relação a 2 e amorosa. Eu resolvi comigo mesma de que eu ia dar conta da minha relação com a minha filha, e desde então entrei nesse percurso e estou, por enquanto, até agora. Mas depois a gente vai falar um pouco mais da situação de como está agora, mas a situação foi um pouco essa, e hoje eu e o pai dela, a gente está com uma relação muito legal, não foi sempre assim, né, a gente também vai construindo esse tipo de relação, né, principalmente quando a gente tem as crianças, né, é necessário isso, é saudável para elas, né, e é isso, a história da gente aqui meio perpassa por isso. Uhum. E você, Estela, como que foi? Eu casei com um homem que eu amava profundamente, planejei os 2 filhos, eles foram os 2 planejados, mas no momento, aquele homem que eu amava profundamente não era exatamente aquilo que eu tinha imaginado, né? A gente cria expectativas também a respeito das pessoas, né? E nem sempre elas têm condição de responder a essa expectativa. Houve uma separação, o meu mais novo, que é o André, tinha 1 ano só de idade, não foi uma separação fácil, ela foi muito complicada, e é uma parte que eu tenho muita tristeza, porque se eu tivesse me comportado de outra maneira, se eu tivesse, por exemplo, deixado para os advogados discutirem as questões de separação, que hoje eu falo sempre isso para as pessoas, esse clima de disputa, de rancor, de mágoa, não teria acontecido e não teria chegado até os meninos, né? Eles eram muito pequenos, mas eles guardam algumas coisas do mais velho, que é o Ricardo, ele guarda ainda alguma coisa a respeito disso e, obviamente, que não fez bem para ele. A relação com o pai nunca foi boa, porque ele era um pai ausente mesmo quando estava presente, né? O que também é uma pena. Mas, por outro lado, isso criou nos 2, ao longo dos anos, essa responsabilidade em ser pai, né? Eles têm uma ideia e uma imagem do que é a paternidade completamente diferente do que o pai deles tinha. Então, nesse aspecto, isso foi positivo. Mas é muito ruim quando acontece uma separação litigiosa, complicada, cheia de brigas, é muito ruim. Não é bom para ninguém.
E hoje em dia eu tenho que procurar na minha cabeça essa coisa de mãe solo, eu fico também me perguntando, porque como eu não vivi de outra forma, né? Eu acho engraçado quando as pessoas falam para mim, nossa, mas você cuida sozinha? Aí eu fico, nossa, como é que será que é ter alguém, alguém para cuidar junto? Eu não consigo imaginar como seja isso, é bem doido. Mas também não me fez bem. Eu tenho 55 anos e hoje meu corpo reclama do exagero que eu fiz. Obviamente que ninguém me obrigou a isso, foi uma opção minha, mas meu corpo hoje reclama do exagero em cuidar de 2 crianças, em cuidar de casa, e trabalhar e fazer tudo sozinha. Ele está reclamando. Então, é uma coisa para se pensar bem. Você falou uma coisa interessante, Stella, que foi uma coisa que me fez segurar também um casamento que não estava legal, com uma pessoa também que talvez já estivesse ausente há bastante tempo, por medo de ter que tomar as decisões sozinha. Eu acho que mais do que o dia a dia, que a gente vai tocando, né? E tantas mulheres tocam sozinhas, mesmo com alguém em casa, também tem bastante. Mas tomar as decisões sozinha era um medo que eu tinha. Falar, poxa, vou ter que tomar decisões fundamentais para as crianças, só eu. Lívia, você falou que agora você tem um relacionamento bacana com o pai da sua filha, mas você também sente isso de você toma as decisões sozinhas ou você consegue dividir essa responsabilidade da decisão com ele? Olha, Agnes, é um pouco mais difícil porque eu sempre, acho que quando envolve fatores financeiros, né, eu durante o tempo aí que eu já tô com a Frida e decidi realmente não levar adiante esse relacionamento, demorou um pouco, mas a hora que eu decidi que eu ia me virar realmente sozinha e que aquilo que eu ia ter disponível do meu trabalho e da situação que eu teria, eu não tenho mais esse problema, sabe assim? Na verdade, foi um trabalho de me desculpabilizar também por algumas situações, né? Mas a questão da decisão, hoje eu sou muito mais aberta a escutar, né? Quais são as posições que ele tem, mas na decisão ela pesa muito mais em relação ao meu processo de vida, porque a Frida, ela convive comigo diariamente, né, então eu acho que eu comecei a me colocar um pouco mais na frente da situação. É claro que eu vejo muito o lado da minha filha, até porque eu sou educadora, eu tenho essa questão de englobar o pai também em algumas decisões, mas algumas coisas não, né, porque sou eu que segura o dia a dia, né? Que segura o dia a dia e que mantenham ela realmente financeiramente, emocionalmente, né? Então, é uma coisa que eu espero ter mais maturidade ao longo aí do nosso processo para poder abrir mais, assim, a discussão e ele também ter um pouco mais de presença, né? Que eu acho que a questão da presença é um fator, independente dos fatores financeiros e sociais, mas eu acho que o fator da presença, para mim, é o principal que a gente deve pensar nas relações, né? Então, eu acho que até a mulher acaba se colocando em outros papéis para, às vezes, até fomentar um pouco mais essa presença, nem que não seja tão de qualidade, às vezes, né? Mas que as crianças possam ter esse envolvimento com a paternidade mesmo, né? Ele participa, Lívia? Ele visita, convive de alguma maneira? Sim, eu mudei para Ribeirão Preto vai fazer quase um ano agora, né? Ele mora em Ribeirão Preto, então isso foi um fator que não foi o principal fator da minha decisão de ter mudado para cá, mas foi um fator que me colocou em xeque, né? Então, a partir disso, a gente já começou um outro tipo de processo, né? Então, hoje ele está com uma outra pessoa que tem 2 filhos. Então, hoje eu vejo uma situação bem diferente. Eu vejo que é até bom, porque agora a Frida tem irmãos que possam compartilhar, né? A pessoa que está com ele é uma pessoa muito legal, então a gente tem um diálogo. E estamos construindo no dia a dia isso, né? Eu acho que a gente tem que... Mas isso, assim, demora, eu acho. Para mim foi um processo longo,
que não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Ô, Estela, você tem uma profissão que a gente, bom, nós sabemos, talvez as pessoas que estejam assistindo não saibam, a Estela ela é jornalista e tem uma profissão bem instável, né? Poxa, é uma correria danada. Como que foi conciliar essa profissão maluca, que é o jornalismo, com a criação de 2 crianças sozinha? Não foi. Acho que foi muito natural, né? Foi uma coisa forçada. Eu tive o privilégio de morar numa casa em frente à casa dos meus pais, então isso ajudou bastante, né? A gente não precisava de babá, precisava de guarda de trânsito, né? Para eles atravessarem a rua em segurança, né? Mas eles sempre foram, desde muito pequenos, eles sempre foram muito companheiros, né? Que aí depende muito da personalidade das crianças. Acho que a gente ensina, educa, mas cada um tem a sua personalidade. E os 2 sempre foram muito parceiros, né? Tomavam conta de mim quando eu tinha enxaqueca, eu lembro muito disso, e eles também, de eu ter que ficar no quarto escuro, eles cuidarem de mim quando eles eram pequenininhos, e até hoje eles são assim. Então, a gente acabava dividindo muito. Os 2 sabem cozinhar, os 2 sabem lavar roupa, passar roupa, limpar a casa, lavar banheiro, tudo. Eles sabem fazer tudo na casa. Porque ou eu não tinha tempo, ou eu não estava em casa, e também porque eu fui educada por pais que nunca acreditaram nesse formato muito patriarcal, né? E vieram de educação também muito diferente. E o fato de ser jornalista me fez ter acesso a muitas educadoras. Eu tive educadoras que foram companheiras fantásticas e que foram também me ensinando muito a respeito da educação, né, das crianças, da educação formal e da educação dentro de casa, e do que fazer com eles, né. Mas eu tive algumas dificuldades, e eu acho que aí no caso de quem tem menina, né, vocês têm meninas, eu acho que no caso da gente que tem meninos, é um pouco mais complicado, porque você vive alguns momentos que você decididamente não sabe o que fazer, né? Qual é a educação sexual? Como lidar isso com eles, né? Na minha casa sempre foram mulheres, né? A minha mãe e meu pai tiveram 3 meninas, então eu tive dificuldade até como é que limpa o pênis do menino, que tem que puxar para limpar, ninguém me ensinou, inflamando, até o pediatra descobri que eu não sabia fazer isso, né? Eu não nasci sabendo, eu tinha que ensinar. Não tinha um. Então. Não, é difícil. E até coisas assim de fazer tatuagem, né? Eu fui junto com o mais velho para ele fazer tatuagem. Eu comprei camisinha para eles, para os 2, a primeira vez. Então, a gente é realmente muito parceiro. Obviamente que mantendo um limite, né? Algumas coisas eu brinco com eles, falo, tem coisa que mãe não precisa saber, né? Mas é como você está falando, isso tudo é de construção, né? Você tem que ir descobrindo as coisas aos poucos. Com certeza. Agora, gente, a conta da casa é um ponto grande de estresse, não é? Quando a gente tem que assumir tudo sozinha. Como é que é, Lívia? Você controla os gastos? Tem alguma dica? Como é que é? Olha, Mari, eu já passei por tudo, viu? Ai. Eu, assim, quando a Frida nasceu, eu tinha um emprego que eu estava muito bem financeiramente, né, muito bem profissionalmente, até a Frida, acho que veio era uma realização muito grande para mim, estar onde eu estava, né, então, eu acho que ela veio até contemplar essa minha realização profissional e pessoal, né. Mas logo em seguida, depois de uns 2 anos e meio, meu orçamento caiu. Eu lembro que eu fazia as contas, eu tinha caído 2/3 do meu orçamento, né? Então aí entra muito no que a Estela está falando, né? Eu venho de uma família muito, muito aberta ideologicamente, né? É uma família que hoje tem uma estrutura, graças ao trabalho que meus pais tiveram profissionalmente, né? Então, eu sempre tive muita ajuda dos meus pais e da minha família em geral, né? Tanto financeiramente como emocionalmente, né? Porque a conta tem que fechar, né?
E assim, a gente tem algumas coisas que criança é necessário você ter para criança, né? Então, acho que quando a gente é mãe solo, eu acredito que a gente acaba deixando de fazer muita coisa para a gente para poder fazer para os filhos, né? Então, e essa questão de você se deixar meio de lado em relação à mulher, a ser mulher também, e ficar só no papel de mãe, eu acho que é importante a gente falar, porque a gente acaba se perdendo no mundo da maternidade, né? E eu acho que para mim foi isso, eu mergulhei muito fundo, tanto que fiz muita coisa profissionalmente em relação a isso, mas eu acho que não é só isso, né? Acho que as mulheres também têm que valorizar, e não importa se é solteira, se é casada, se é enrolada, eu acho que as mulheres têm que ter uma certa autonomia, não só financeira, mas emocional também em relação ao que quer da vida, né? Ao que você deseja. Eu fiquei pensando muito isso nessa conversa de hoje, de também trazer esse papel não só da mãe, mas também da mulher, né? Que às vezes a mãe solo tem um papel muito mais só de mãe, né? E até acaba perdendo um pouco da identidade, porque não tem o relacionamento amoroso, né? De ser aquele espelho, às vezes, de ser aquele apoio, que eu me vejo muito na Estela também. Eu não sei como é que é alguém me ajudar a cuidar da Frida, né? E mesmo hoje, numa nova relação que eu posso vir a ter, eu não sei aonde vai, eu ainda não consigo visualizar onde vai ser esse lugar, né? E eu acho que quando a gente é solo, essa questão de estar sozinha tem muito a ver com isso, né? E aí, separar os papéis, mas também se colocar como mulher, né? E saber que a gente tem necessidades que não são só dos seus filhos, né? Mas sim sua necessidade, porque daqui a pouco eles crescem, como a Estela tá aí já com crianças bem adolescentes, jovens, e a gente vai fazer o que da vida, né? Então, hoje minha preocupação é um pouco nesse sentido, sabe? E tem muito julgamento também, né, nesse assunto. Não sei o que vocês sentiram aí ao longo da trajetória de vocês, porque você sempre ouve coisas do tipo, mas aí você vai conhecer alguém e vai colocar ele dentro de casa? Quem nunca ouviu? Nossa, começa antes, eu acho, Agnes. Porque você, de repente você percebe que as mulheres com quem você convivia e que continuam casadas, elas já mantêm uma certa distância física de você. Por isso que eu estou falando que nós temos que mudar o nosso comportamento, sabe? Exato. Nós temos que mudar o nosso comportamento em casa, nosso comportamento com os outros, né? A gente fica numa disputa que é idiota. Eu não tive relacionamento nenhum desde que eu me separei. É muito por isso que a Lívia está falando. Eu não conseguia achar um lugar, sabe? Como é que eu vou pôr outra pessoa dentro de casa? Como é que eu vou fazer a divisão? Não era nem como. Mas eu acho que isso também, Estela. Isso foi péssimo, péssimo. Eu acho que isso é muito da carga também emocional que é jogada para cima da mulher, de que ela é responsável única e exclusivamente pelos filhos. Né? Uma carga machista, né? De achar que só você é responsável, né? Independente até de justiça mesmo, né? No sentido... Eu falei com os amigos e as pessoas falavam, nossa, mas você deixou seus filhos em casa? E eu, pois é, ninguém pergunta isso para homem que tem filho e que está na rua fazendo qualquer coisa, ninguém pergunta onde estão os filhos, né? Com quem eles deixaram. Não. Mas para a gente eles perguntam. E essa questão também do recurso financeiro, né? Orçamento. Isso é outro problema sério, né? Eu tive sorte, porque sorte é sorte. Porque quando houve a separação, que houve a divisão, a guarda, foi definida a guarda, na época o pai dos meninos definiu a pensão de alimentos deles por salário mínimo. Então eu passei, ao contrário da maioria das mulheres que recebem a pensão de alimentos, eu nunca tive que discutir o valor dela, né? Mas em determinado momento isso sumiu, desapareceu, parou de existir, né? Parei de receber, e eu tive que resolver as questões todas. E mesmo assim você tem que administrar, né? Porque uma coisa é você estar compartilhando as despesas da casa. Mas eu já ouvi várias vezes em reportagem algumas pessoas orientarem para não levar a criança no supermercado. Eu não tinha com quem deixar os meus, né? Porque eu não podia também sobrecarregar meus pais com eles.
porque os dois já eram de idade, meu pai já estava doente, já, enfim, estava acamado. Então, eu levava os meninos. E esse exercício de levar os meninos ao supermercado e à loja dos brinquedos e a todo lugar, eles foram aprendendo que não tinha dinheiro. Não tinha. Eu posso comprar uma coisa, é um pirulito, sei lá, uma bolacha, isso pode, mãe? Isso pode, isso não pode. Eles sempre foram ao supermercado junto comigo e tiveram que aprender. Eles se jogaram no chão, claro que sim. Eles se fizeram assim, obviamente sim. Eles também. E aí larga a criança lá no chão, finge que está indo embora, né? Cada um vai usar, né, a estratégia possível de acordo com a personalidade do filho, porque com o mais velho eu usava uma estratégia e com o mais novo eu tive que usar outra, porque eles têm personalidade diferente, né? A Agnes deve viver isso também, a Mari também, né, Mari? Porque a Mari, cada um de um jeito, né? E a gente está procurando, mas de tudo que vocês estão falando aí agora, eu acho que o que me toca mais, que a Lívia falou, é essa, que hoje eu estou tendo que lidar com isso, porque virou uma carga muito pesada atualmente, então estou fazendo terapia, que é essa coisa de não viver a própria vida. Eu parei de viver minha. Eu tinha os meus amigos, a minha profissão, cuidava da casa, os meninos foram educados do jeito que eu achei que era o adequado, porque um dos motivos da separação foi exatamente para que o pai não fosse exemplo, por conta do comportamento que eu achava que não estava certo, porque ele tinha esse comportamento machista, um tanto irresponsável, e eu não queria isso para os meus filhos. Então, separar dele também foi por conta da educação que os meninos precisavam receber, o que eu sempre acreditei que eles deveriam receber. Mas você deixar de ser uma pessoa para ser mãe, não é a forma adequada. Então, hoje eu vejo que muita coisa eu fiz errado, né? Foi bom, foi ótimo, não me arrependo nem um pouco de ter sido mãe, de ser ainda mãe solo, mas várias coisas eu deveria não ter feito com tanta intensidade. Mas, ô Estela, eu vou te interromper porque eu acho que você não fez errado, né? Eu acho que a sociedade bota esse peso nas nossas costas e a gente acaba aceitando e não percebendo que a gente está carregando, né? E aí você acaba se culpando por uma coisa que não foi uma escolha, foi a situação que te fomentou a agir dessa maneira, né? E eu acho que a gente amadurecer enquanto mulher vem justamente disso. E aí eu quero até complementar que eu acho que a pandemia trouxe isso, principalmente para as mulheres, né? Porque a hora que a gente ficou realmente em casa, aqui em casa, por exemplo, meu montante de estresse cotidiano, ao mesmo tempo que diminuiu muito, porque não tinha carro para pegar, escola para buscar, horário, comida, tudo isso que a gente, né, qualquer família tem, mas para quem está sozinho é muito pior, porque você não vai ter ninguém que adianta aí para mim o arroz. Não tem, você chega e faz tudo do zero, ou você já deixou pronto no outro dia, né? Só que aí aumentou um pouco mais da relação que a gente ficou entre a família, né? Então, qual é a relação que eu quero ter com a minha filha sem esse estresse externo, né? E que mulher que eu quero que ela me veja? Eu sou sua mãe, mas hoje eu tenho mais tempo também, porque eu trabalho indiretamente, me tirou esse estresse de correria do dia a dia, mas me colocou muito mais em casa, mas me deu tempo de trazer à tona isso que a gente está conversando, né? Que era uma necessidade que eu não sabia que eu tinha. Para mim estava tudo certo, né? Então hoje eu estou me abrindo mais a outras relações e estou tentando imaginar como isso é possível, né? E tentando também não me colocar em muitos modelos, né? Porque eu vou casar e pôr o cara dentro de casa, como a Agnes falou, não sei, né? Qual é o papel que a gente quer criar como mulher, né? E com o nosso companheiro perante nossos filhos, né? E isso dentro da nossa vida, né? E até não ter,
não ter. Ou não ter, né? Se hoje não aparecer um príncipe encantado num cavalo branco, eu vou ficar do jeito que eu tô, gente. Pronto. Problema, eu tô procurando solução, só solução. Olha, Estela, eu tenho uma teoria. Até os 90, filho, qualquer um pode casar. Enquanto você estiver vivo, filha, tem tanto velhinho aí que arruma namorada, cara. Não se preocupa, vai aparecer. Nem tô falando que eu não vou experimentar nunca, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que, nessa história dos modelos, né? Qual é o modelo? Não sei. Eu não sei qual é o modelo. Sabe? Mas essa questão, por exemplo, amorosa, eu chegou num determinado momento, eu falei assim, eu não quero pensar nisso, eu estou com preguiça. E larguei para lá. Mas eu passei mesmo muito tempo querendo ser a mãe, porque eu achava que era perfeita. Ou traçar um padrão, né? Isso foi uma burrice minha, né? Óbvio que tem cobrança da sociedade, claro que tem, né? Mas até pelo fato da nossa profissão, né, a gente está acostumado a romper essas barreiras. E eu deveria ter aberto o olho, mas foram várias coisas que eu não fiz no meio do caminho, e também isso não me causa nenhum grande peso, porque por isso que eu estou na terapia, que já que está pesado, então vamos tirar o peso, vamos dar um jeito de amenizar a situação. Mas a gente faz aquilo que está dentro das nossas possibilidades, né? A gente não tem como fazer além daquilo que faz. Esse negócio também, sabe, que a gente vive, sim, numa sociedade machista, a gente acaba seguindo modelos, né, e mesmo a gente sabendo, não, isso aí é um modelo, não vou seguir, mesmo o dia a dia vai seguindo. Mas eu acho mais do que isso, Estela, o próprio dia a dia cheio da mãe, sozinha, né, para cuidar das crianças, acaba que você tem... Qual que vai sendo a prioridade da lista? Né? E é como ali as crianças, né? As crianças. Então, você vai se colocando no final. Porque, independente da sociedade machista ou não, né, a gente tem que cuidar de alguém que depende da gente. Então, isso, no dia a dia, já é muita coisa. Alimentar, educar, e todas as, né, as atividades acabam às 24 horas. Né? Então, mais do que a gente fala, putz, né, a gente está numa sociedade machista, olha... que burrice, seguir um modelo e tal, mas mais do que isso, as 24 horas não são infinitas, né? E esse cuidar acaba que toma mesmo a boa parte do dia, né? Eu, por exemplo, que tenho meu parceiro em casa, né? Quanto, eu pensando aí na fala de vocês, quanto eu dedico do meu dia aos meus filhos e a mim mesma, né? Eu tô aqui, eu estava contando para vocês no começo do programa, com a coluna escangalhada por falta de tempo, de poder dedicar mais tempo a mim, a sair, a fazer um exercício. Né? Então, esse tempo que a gente dedica a nós mesmas, ele vai indo para o fim da lista. Você tem que cuidar na prioridade. Então, esse cuidar na prioridade da sua lista número 1, se você fizesse uma lista e colocasse número 1, não tá você. Né? Porque você tem que cuidar de alguém que depende de você. E claro que esse cuidar de alguém, quando você tem 1, 2, independente de quantos são, toma o seu dia. E aí você tá lá no fim, às vezes não deu esse dia, fica para amanhã, fica para depois. Então, sim, vivemos numa sociedade machista, sim, existem modelos e cobranças nas mulheres de serem as superwomen, né, superwoman né, tudo tem que ser linda, tem que estar fazer, assobiar, escovar o dente, mas acima de tudo, o dia, né, ele tem 24 horas, ele não é infinito, e vamos ficando lá para o fim da lista, né? Agora, queria perguntar... Uma armadilha comum a todas as mães, né, na verdade. Né? Então, assim, mas queria perguntar uma coisa para vocês. E quando começam os comentários tipo, você vai arrumar um namorado? Mas quanto você ganha de pensão? Mas por que não deu certo com o pai do filho? E perguntas do tipo essa, que ainda responsabilizam a mulher, né, pelo fim do relacionamento ou coisas desse tipo. Que perguntas mais malas vocês escutam e que falam, não dá, essas perguntas ainda virem para mim. Que perguntas que vocês ouvem do tipo dessas, que são do peru? Vai, Lívia. Ai, gente, eu acho que na verdade, eu dei uma abstraída em relação a isso, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que abstrair, gente, porque senão a gente acaba absorvendo muito das pessoas, coisa que não é nossa.
Eu acho que, assim, terapia faz muito bem. Eu acho que todo mundo deveria procurar a sua terapia, resgatar o seu eu, independente se é mãe, se é pai, de qualquer forma. Eu agora, na pandemia, eu tive acesso a uma terapia aqui que realmente me trouxe muita força, e eu acho que me trouxe essa coisa de pensar um pouco fora desse papel de mãe, né? E eu acho que isso tem a ver com quem a gente quer ser mesmo, né? Tem a ver com nossa sexualidade, que não tem a ver só com parceiro, né? De você estar bem com você, de você aceitar suas deficiências, você ver suas potencialidades, né? Não aceitar a esmola das pessoas, porque a gente, como mulher, é muito aceita muita esmola no campo sentimental, né? Não tem uma questão de valorização de quem somos, né? Esse tipo de conversa que a gente está tendo é já uma das saídas, né? A gente falar para as pessoas que é possível sair disso, né? Se você está numa relação que você não está satisfeita, busque a sua felicidade, né? Não se acomode, né? E seja corajosa, por mais que às vezes você ache que está sendo muito fraca nesse momento, né? De vou abandonar uma relação de não sei quantos anos, ou ele me sustenta, como é que eu vou me sustentar? Sair do papel de vítima e ser protagonista, né, gente? Eu acho que a pandemia acho que trouxe isso para muita gente. Eu tenho conversado com muitas mulheres, principalmente, que acordaram no sentido de que mundo que a gente vai trazer, né? Que mundo que a gente tá apresentando para os nossos filhos, né? Que é a mãe terra mesmo, né? Que somos nós, né? Então, que mundo que é esse? Então, a gente tem que despertar para que isso mude a nova geração e que a gente vá de uma forma que plantou alguma semente aqui, né? E eu acho que as mulheres estão vindo agora para detonar, viu, gente? Eu acho que eu estou muito otimista, mas... Olha, eu tenho duas histórias boas para contar nesse aspecto. Mas eu também fui deixando elas de lado, como a Lívia falou. Deixa para lá, né? Senão a gente não fica vivo. As duas muito impressionantes por conta da fonte, sabe? Eu fiquei marcada mais pela fonte do que pela pergunta. A primeira foi um médico daqui de São Carlos, eu fui fazer uma consulta com ele, e ele foi me perguntando, porque era holístico, né? Sabe? Fiquei bem brava, cara. Não vou nem falar o nome dele. Mas, enfim, ele virou para mim e falou assim, olha, eu estava tratando de problemas físicos, tudo bem? Aí ele virou para mim e falou, olha, mas se você não fizer um homem dentro de casa, seus filhos vão acabar virando homossexuais. Oi. Eu prefiro um homossexual honesto do que um heterossexual babaca. E ali terminou a consulta, obviamente, né? Gente, como que o profissional da saúde vem com uma coisa dessa? Um cara que um médico, né? E daí, eu sempre falei para os dois, falei, vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que seja com honestidade. E, por favor, venham contar para mim, se vocês tiverem isso definido na cabeça de vocês, eu não sou hétero, eu sou homossexual, não tem problema. Tem outra ideia a respeito do sexo, também não tem problema. Essa é uma questão deles, não é minha. Eu só peço para me avisarem. Né? Conta para mim. Tudo bem. A outra foi fantástica, porque eu fui fazer essas palestras de vocacional, sabe? Lá na Educativa, porque os meninos estudavam lá. E um auditório cheio, e eu falando a respeito do jornalismo, que eu achava bacana, que tinha me levado a essa profissão, e aí uma pergunta feita por uma menina do primeiro colegial, uma menina do primeiro colegial. Como você consegue ser mãe sendo jornalista? Ai, meu Deus do céu! Olha o modelo, né? Eu olhei para a cara dela e falei, olha, eu não sei, eu imagino que seja como médica consegue ser jornalista, enfermeira consegue ser jornalista, policial consegue ser jornalista, professora consegue ser mãe, né? Não ser jornalista, gente, mas a médica consegue ser mãe, né? A enfermeira também. Esse povo todo, empregada doméstica. A pessoa que trabalha em São Paulo, como que uma pessoa que mora em São Paulo
consegue ter filho, porque passa a maior parte da vida dentro do transporte coletivo, né? Mas eu fiquei passada com a preocupação. A única pergunta que me fizeram foi essa menina. Como é que eu consigo ser mãe sendo jornalista? Uau, precisava perguntar para os meninos, né? Não para mim. Mas é aquilo, para... E eu que ouvi uma que era assim, quanto mais filho tinha, menor o número, melhor vai caindo o QI da pessoa. Tem 3, né? Então, quanto mais tem, menos. Mas isso também é uma questão, né, Mari, de culpabilização da mulher, só porque, às vezes, até por uma questão econômica, que não tem acesso, de novo, à política de planejamento familiar, né? De você achar que a pessoa lá, só porque não tem as mesmas condições econômicas, aí e também indifere da condição econômica, muitas vezes, que o comentário vem sempre com a mesma intenção, né? De falar que mulheres com muitos filhos não são inteligentes. Aí depende é muito julgamento em cima, né? Ao invés das pessoas acolherem muito o que a gente fala, né? A gente já vem com esse julgamento, e a mulher, hoje, a gente tá na berlinda, né, gente? A relação de poder que a gente está estabelecendo está colocando em xeque muito o papel do homem, né? E eles não estão dando conta de suplantar isso. São poucos os que realmente têm uma certa cabeça para poder aceitar isso e realmente entrar nesse papel, que é um papel diferente, né? Não é nem melhor nem pior, mas precisa, porque a sociedade está ficando doente, né? Então, a gente precisa desses papéis serem transformados para a gente melhorar enquanto humanidade, né, gente? Cada vez mais. E a gente pôde ver aí as nações que tinham mulheres comandando as ações contra a Covid, como foram, né? Quais foram os resultados nesses lugares que as mulheres estavam comandando as ações contra a Covid, num lugar, né, em outros que os homens estavam, né? Então, assim, acho que as mulheres realmente, né, gente, como começamos o programa, precisam se unir, se empatizar, né? Deixarem o machismo de lado, observarem outras coisas, né? Porque tá mais que na hora. E como a Lívia falou, nessa pandemia pudemos todos, homens, mulheres, abrir as nossas caixas interiores aí e começar a organizar lá dentro, né? Então, muita coisa aí vai mudar, e também sou bem otimista aí que nós, mulheres, vamos aí galgar o nosso espaço na sombra, né? Olha, vocês sabem que eu acho... Não, pode falar, Estela, depois eu falo. Eu só acho que a gente precisava tomar cuidado, porque quem assistir esse programa vai achar que é terrível ser mãe solo. Não é, não. Não é, e ao contrário, eu até ia falar uma coisa nesse sentido. A gente está pontuando que é para ver se ninguém cai nas mesmas armadilhas, né? A Lívia tem razão, não são os erros, mas não cai nas mesmas armadilhas. Mas eu acho que foi ótimo ter 2 filhos, foi ótimo ser mãe solo. Podia ter feito algumas coisas diferentes, obviamente, mas eu não troco nada. Eu tive passeios com eles, eu fui para o Petar, fui entrar em caverna junto com eles, fui para jogo de rugby junto com eles. É muito bom, é muito bom. Você sabe que eu acho que a maternidade é mesmo uma coisa revolucionária na história das pessoas, porque vocês estavam falando isso do que a gente já ouviu. Eu devo ter ouvido, mas eu também fiz a louca e fingi que não estava ouvindo. Mas acho também que eu tenho uma bolhazinha protetora muito, muito boa, que é a minha rede de apoio. Que eu só abri a possibilidade de ter essa rede por conta da maternidade mesmo. Porque antes da maternidade, eu caí nessa armadilha também já da competição feminina e daqueles discursos que a gente ouve de que é difícil conviver com mulher, que 2 mulheres juntas não conseguem trabalhar, e tanta coisa que a gente ouve de besteira. Caí muito nessa armadilha já. Teve um momento lá na adolescência que queria me dar bem com os meninos, então dava com os meninos, e também meio que reproduzia esse discurso, que eu só fui perceber o tamanho da armadilha que era com a maternidade. Porque foi só com a maternidade que eu fui me aproximar realmente de outras mulheres e me abrir para esse relacionamento com outras mulheres,
né, dessa forma de ajuda, de apoio, de cumplicidade mesmo, que eu não tinha antes da maternidade. Isso eu faço, tipo, um meia-culpa mesmo. Caí nessa armadilha também. Já vi uma vez uma escritora falando um pouco disso, e foi quando eu me toquei, que eu também tinha caído nessa armadilha da competição feminina, que não tem, né, absolutamente nada a ver. É um discurso que a gente compra, né? Que não tem nada a ver isso aí, gente, de competir contra as mulheres. A gente tem que mesmo criar a rede. E vocês formaram essa rede também? Vocês tiveram essa rede durante esse caminho como mãe solo? Isso foi importante também? Antes eu queria só complementar o que você estava falando, Agnes. Acho que depois que a gente vira mãe, eu acho que o sentimento de sobrevivência é muito voraz, né? Eu acho que essa rede também, ela vem desse sentimento de você sobreviver, né? Eu tive um pós-parto e depois com separação, eu na verdade descobri que eu tinha depressão pós-parto depois de 2 anos e meio. De tanto que eu tive que segurar esse papel de mãe guerreira forte que domina tudo e que não precisa de ninguém, né? Então, esse sentimento que eu vejo de rede e maturidade em relação à maternidade é sentimento de sobrevivência, né? Que isso, a hora que você pare seus filhos, é muito mais intenso para as mulheres, realmente, porque além de tudo é uma coisa física, né? Do princípio até muito tempo depois, a gente tem uma ligação muito forte com as crianças, né? E o pai, isso que eu vejo, tem que ter esse envolvimento, essa sensibilidade de estar presente ali nessa situação, né? E eu não sei, fiquei muito com esse sentimento de realmente de sobreviver. Muitas mulheres, eu acho que sobrevivem mesmo, né? Eu saí da sobrevivência e comecei a viver há pouquíssimo tempo atrás, né? Então, eu até esqueci o que você tinha perguntado antes. Da sua rede, da rede de apoio. E eu acho que, assim, hoje eu vejo essa rede muito mais... eu me apoiei muito em redes que, na verdade, pareciam que eram apoios, mas hoje eu vejo que não era tão um apoio no sentido do que eu precisava, né, porque eu fui mãe muito mais velha, né, minhas necessidades eram necessidades muito profissionais mesmo, porque eu tinha essa independência financeira e eu precisava garantir isso. Então, hoje eu vejo que minha família foi uma rede muito grande, muitos grupos, claro, de São Carlos me ajudaram muito, mas a força estava em mim mesmo, acho que as necessidades estavam postas ali para mim e para minha filha para seguir, né? E hoje eu tenho uma rede que funciona meio que realmente nesse sentido, de muita presença e muito olho no olho para você realmente cair a hora que você tem que cair, né? Porque a gente fica muito, a mulher tem muito esse papel de ter que ser a forte, né? Então a rede, eu acho que é a rede que te abraça, não é a rede que te julga, não é a rede de realmente da competição, de que só porque eu amamentei no seio e não tive nenhum problema eu sou melhor, não é porque eu uso fralda X, fralda Y, você enxergar as pessoas, né? Isso é difícil, eu acho que vai do envolvimento de cada pessoa na sua vida, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar esse tipo de apoio, né? E às vezes também ficar esperto, porque às vezes não é a rede de apoio que realmente está te acolhendo, né? E sair e partir para outras, né? Não sei, Estela, me ajuda. A Estela está com o microfone desligado? Isso, eu tirei porque tem uma festa aqui no quintal, né? Hoje é feriado, Carlos. Estão fazendo uma festa. O Ricardo nasceu em São Paulo, em Santo André. Lá eu não tinha, era só família do meu marido, então eu não tive rede de apoio, não. Nenhuma. Eu tinha uma rede de apoio pelo telefone, que era minha mãe, que era quem me socorria. E foi bravo. Aí, quando o André já nasceu aqui em São Carlos, e aí a rede de apoio era a família, né? Basicamente a família. As minhas amigas todas já estavam com filho na escola, porque eu também, o Ricardo nasceu, eu tinha 29 anos, e o André eu tinha 34.
Então, as minhas amigas já tinham passado por isso fazia muito tempo, o pessoal da minha idade. E quem não era da minha idade estava em outra vibe e também não queria muito saber. Então, essa rede de apoio aí não fez parte da minha vida, não. Naquela época. Depois, sim, né? Nós tivemos, em 2016, o pai dos meninos se suicidou, e a gente teve problemas graves, sérios, que têm repercussão até hoje, e aí para isso, por essa circunstância, eu tenho uma rede de apoio que passa de São Carlos, que extrapola o estado de São Paulo, que é fantástica, e que tem ajudado muito, colaborado muito. Por conta disso, a gente também fez terapia familiar, que é outra coisa maravilhosa, que eu indico, porque é muito legal, melhorou muito a nossa relação como família mesmo, nós três, como núcleo familiar, foi muito bom. Mas se a pessoa tem com quem se relacionar nesse período, se a mulher tem como fazer isso, perfeito, né? Perfeito. Mas acho que primeiro a gente dá um jeito de grudar no pai dessas crianças, para que eles façam parte dessa rede, né? A gente precisa também sair dessa posição também de vítima e virar protagonista no sentido de cobrar deles, né? Cobrar do pai, do avô, cobrar dos tios, né? Cobrar dos homens que eles têm um papel mais ativo, não só na gestação, como no parto, como depois disso, o tempo todo, e não só as questões financeiras, né? Essas crianças sentem muita falta desses homens, muita falta. E isso repercute a vida inteira, a vida toda. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, por favor, não riam. Eu odeio essa porcaria dessa palavra de mulher guerreira. Não suporto isso. Eu não sou guerreira, cara. Eu fui obrigada, eu me vi nessa situação e não tive escolha. Que Cássio, ninguém é guerreira. A gente quer ser normal, né? Normal. E você fala, ela é guerreira. Guerreiro, caramba. E, Estela, é muito mais fácil ver você como uma guerreira do que como uma mulher cansada e exaurida, né? Porque a exaurida e a cansada, você tem que estender a mão, né? Então, é isso que eu falo do papel de julgar e de estender a mão, né? Então, eles estão obrigando a gente. Vocês queimaram o sutiã em praça pública? Ok. Então, agora eu vou pôr a fantasia de Mulher Maravilha, e aí vocês vão trocar o 6, não é pelo meia dúzia, é pelo 32. Não está certo isso. Mas aí dá o direito para a gente escolher sobre as decisões sobre o nosso corpo, ninguém quer dar, né? Isso aí vira tabu da sociedade, que a gente não pode, porque por questões religiosas, por questões políticas, né? E aí você tem que carregar essa culpa, né? É como se você fosse a maior guerreira do planeta e que fosse obrigada, né? A se ver dessa maneira, né? E aí, como você tem filho, e você tem que sustentar seus filhos, porque você é mãe guerreira, você não pode faltar, você não pode chegar atrasada, você não pode estar em TPM, você não pode nada. Não pode nada. É a Mulher Maravilha, né? Precisa parar com esse papo de mulher guerreira. Guerreiro, caramba, não sou, e não você. E se eu fiz tudo que eu fiz, que muita gente pode achar, nossa, você fez tudo isso, eu fiz porque eu não tive alternativa. É só isso. Porque o ideal era que eu não tivesse feito tudo isso sozinha. Né? Alguém tivessem dividido essa carga toda junto comigo, né? Então, eu odeio quando eu falo isso. Nossa, me irrita particularmente quando eu tô cansada. Aí eu tenho vontade de partir para cima. Vocês sabem que eu estava lendo um artigo ontem, falando sobre o que a Lívia está contando. Quer dizer, sobre as redes de apoio e sobre esse acolher e tal. Independente de como você pariu, amamentou, cuidou, falou com o filho, enfim. Se você usou a filosofia X, Y, Z, construtivista ou não, enfim, que escola você pôs, se você pôs cedo na escola ou pôs tarde, se você resolveu ficar em casa, enfim, independente disso, né, somos mulheres, né, e o importante, né, para a Agnes aí da rede de apoio é que não houve esse julgamento, então para ela a rede de apoio veio como um acolhimento, independente do que ela gosta,
né? É como dois irmãos que não tem nada a ver um com o outro, mas acima de tudo se gostam por serem irmãos, independente se um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, né? Enfim. Então, assim, esse acolhimento entre as mulheres, ele precisa vir. E eu, otimista também, como a Lívia, acho que vamos ter esse acolhimento, né? Essa pandemia nos fez abrir gavetas e ver que acima de qualquer gaveta que tenhamos colocado todas as nossas coisas lá, somos mulheres e precisamos nos unir. Precisamos ter mais empatia por sermos mulheres e precisamos estar juntas nesse espaço que temos que criar. Ou não. Não criar, ele existe, mas precisamos galgar ainda mais, né? Então, as redes de apoio, independente se são grupos de fralda de pano ou se são da alimentação prolongada, da amamentação prolongada, todos eles precisam se unir, né? No mesmo espaço em prol de somos mulheres acima de tudo. Né? Vamos galgar este espaço. Vamos todas serem guerreiras, então, Estela? Mari, a gente já tá se prolongando no papo, tanto que teve aí uma quebra, porque a gente caiu, que já fez 1 hora. Já estão falando demais. Queremos continuar, mas precisamos começar a encerrar, senão a gente vai cansar a galera que está assistindo. Eu acho que eu estou tão Leda Nagli aqui, estou tão feliz com Leda Nagli. É isso aí. Você sabe que no começo do programa, eu vou lembrar a Estela, ela falou, mas eu preciso pegar água, nós vamos ficar tanto tempo assim? A Agnes falou, passa rápido, viu? E passa rápido, a gente nem vê, já dá 1 hora, fala, nossa, tem que acabar. Aqui ninguém aqui fala demais, nenhuma das Não falamos muito. Não gostamos aqui do papo, tá muito bom. E vamos fazer só 2 perguntas do quadro, Agnes, para a gente encerrar? Bora, vamos fazer 2 perguntas. Qual Menina, você... Vou fazer com a Estela. Quem é você nessa pandemia, Estela? Uma mulher super feliz de estar trabalhando em casa, contentíssima com o home office, estou achando fantástico e estou encantada de poder ir ao supermercado e aos lugares e não ter nada cheio, lotado. Estou feliz. Desculpa, pandemia. Nossa, eu faço coro contigo. Eu estou feliz também de estar trabalhando de casa. Tá tudo ótimo. Por mim, eu continuaria assim, viu, universo? Continua assim. E vou fazer uma pergunta para a Lívia, então. Lívia, tá tudo liberado. Hoje, liberou. O que você faria primeiro? Eu iria encontrar alguém especial. Com certeza. Muito bom. Muito bom. Agora, a gente perguntaria sobre a descoberta da pandemia, mas acho que nós vamos deixar para um vídeo. Vamos pedir para elas já, vocês gravarem para a gente um vídeo de 1 minuto, falando o que vocês descobriram na pandemia. Algum vídeo, algum canal, algum livro, algum hábito, enfim, algo que vocês descobriram e queiram compartilhar com o pessoal. Se vocês puderem fazer um videozinho para a gente, pode ser agora, depois do programa, manda para a gente edita, sexta-feira a gente coloca no nosso canal, né, Agnes? É isso aí, já teve um pouco de tudo, viu? Já teve livro, já teve mantra, já teve de tudo aqui, então vocês estão liberadas para falar o que vocês quiserem, que vocês aprenderam de bacana aí durante essa quarentena. Isso mesmo. Tá joia, pode deixar. Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada, foi gente. muito legal. Foi muito legal. Obrigada, meninas, por estar aqui com a gente, adoramos o papo. E, pessoal, se inscrevam no nosso canal, programa Amanhã com 3S. Quem ainda não curtiu nossa página lá do Instagram, programa Amanhã, Facebook, quem tem amigo tem tudo, né, Agnes? É isso aí. E quarta-feira que vem a gente volta, né? Aí quarta-feira que vem, por enquanto, provavelmente é ao vivo, sempre às 8 horas, aqui no YouTube do Manhã. E é isso. Obrigada, meninas, novamente. Valeu, foi muito legal. E obrigada a todos. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Até a vacina, até a vacina. Até a vacina.